Olá, meu nome é Jefferson de Oliveira Bertolini, psicólogo de formação, especialista em infância e violência doméstica contra criança e adolescente, com aprimoramento em dependência química, e estou aqui para apresentar o artigo que fiz com o Rogério Bosso, de título Violência contra criança e adolescente e a relação com o uso de álcool e outras drogas na vida adulta. Esse artigo parte de uma observação que fizemos dentro desse trabalho que temos com dependência química e com crianças e adolescentes vítimas de violência, de uma tendência de essa criança e adolescente, na vida adulta, fazer uso de substância tal como seus pais faziam quando ele era educados por eles. Observamos isso e pensamos, tem alguma literatura que trata sobre isso? Fizemos a nossa pesquisa e o que conseguimos encontrar? Conseguimos encontrar que a dependência química de pais é um fator de risco para a violência contra a criança e adolescente e que ela está viva na nossa história e no nosso cotidiano. O último levantamento feito pelo Ministério da Mulher e Família do governo federal, através de um compilado das denúncias feitas do Disque 100, levantamento feito em 2019 sobre o ano de 2018, apontaram que no Brasil foram registrados 152.178 tipos de violações contra a criança e adolescente, e dessas, 72% foram referentes à negligência contra a criança e adolescente. Vimos também que as mães geralmente são as principais agressoras, então quando olhamos para outros dados em que observamos que a constituição de família monoparental chefiada por mulheres é muito presente na realidade brasileira, é só a gente pegar o Plano Nacional de Assistência Social, desenvolvido pelo governo federal, conseguimos observar isso, entendemos que sim, as mulheres elas estão mais presentes na educação das crianças e acabam sendo aquelas que perpetuam essa cultura de violência, muitas vezes constituída pelas relações sociais e pelo meio social que ela está imersa. Bom, a dependência química, ela entra como uma patologia feita pelo uso abusivo e dependente de drogas lícitas e ilícitas. As drogas ilícitas acabam tendo aqui no Brasil também relação com todo o sistema de segurança e justiça, por serem drogas criminalizadas. E o que observamos? Crianças e adolescentes que tiveram contato com algum tipo de substância psicoativa na sua infância e que as situações de violência muitas vezes existiam por conta dessa substância, como, por exemplo, quando seus responsáveis sob efeito de substância os agrediam ou os negligenciavam. Isso, segundo os estudos que tivemos, apontado por Zanotti e Jerônimo, em 2019, colocam que a dependência química do adulto tem relação com a sua história de vida pregressa e que a experiência de aproximação a essa dependência química dos seus responsáveis ou do meio social que a compõe aumentam sim as possibilidades dele fazer uso de substância na vida adulta. E voltando um pouco para a experiência que Rogério e eu temos no nosso meio de trabalho, observamos que sim, muitas vezes ouvimos os pacientes, os usuários, apontando a relação com a dependência química muito antes de serem dependentes. Então, dos pais que faziam uso de substâncias, do meio cultural que eles estavam inseridos, da sociedade que eles estavam, do quanto que a droga ela é um fator de risco para a adolescência, muitas vezes como um meio de inserção social, e tudo isso juntando com a percepção que o sujeito vai tendo do mundo, com os ganhos e com as perdas que ele vai tendo nessas relações, foi desenvolvendo essa síndrome de dependência química no sujeito. Onde que o Rogério e eu chegamos através dessa pesquisa? Que conclusão que nós tivemos? Conseguimos entender a importância de sistematizar ainda mais todo o trabalho feito a respeito da dependência química em ambientes coletivos, como escolas, equipamentos de saúde, enfim. Não só através de informes ou de informações, mas de construção de um conhecimento, de um processo dialético com essas famílias, em que a gente consiga colocar junto delas quais são os ganhos e perdas desses usos de substância a nível individual, a nível familiar e a nível coletivo, criando sim a possibilidade de diminuição tanto da violência quanto do uso de substâncias psicoativas naquele território, naquela família e pensando na saúde daquele indivíduo.